Bem-vindos de volta, welcome back! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o verbo to be, pensando nele nas 3 vertentes principais que todo mundo precisa saber para falar inglês ou qualquer outra língua, que é o presente, o passado e o futuro. Quando a gente pensa no presente, passado e futuro, a gente vai pensar eles como dimensões diferentes. Pensa bem, tudo que você comunica para qualquer pessoa sempre está em algum desses tempos, ou está no presente, ou está no passado, ou está no futuro. E um lembrete importante, antes da gente iniciar essa metáfora pelo tempo. O verbo to be significa ser e estar, então ele significa 2 coisas e não somente uma. Quando a gente fala então, a gente falou um pouquinho sobre isso na última aula, se você não viu a última aula, dá um pulinho lá para você ter certeza que você sabe esse conteúdo. O verbo to be, então, a gente tem todas essas versões dele. Então, I am, you are, he, she, it, is, we are, they are. Então, eu sou ou eu estou, você é ou está, e assim sucessivamente. Então, tudo que a gente fala com o verbo to be sempre vai ter esse significado dessas 2 palavras, ou é ser ou é estar. Isso a gente viu na primeira aula, mas o que a gente não viu, e que a gente vai ver um pouquinho hoje, é sobre o passado. O verbo to be também existe no passado, só que lembra que lá no presente a gente tem I am, you are, he is, então a gente tem pelo menos 3 formas de falar. Já no passado a gente não precisa se preocupar tanto, a gente tem apenas 2 formas, ou é was ou é were. Dá uma olhadinha aqui no slide comigo. Então I was, eu era ou eu estava. You were, você era ou estava. E assim sucessivamente, ok? O que é importante lembrar aqui? Quem que é que muda? Então, o I was e he, she, it was. Então a gente tem esses 2 que mudam para was, enquanto todos os outros mudam para were. Atenção, hein? Uma coisa que sempre acontece durante as aulas é que o aluno fala às vezes where, e a pronúncia é were. Vamos pensar um pouquinho, num contexto um pouquinho maior, além dessas frases simples? Esses daqui são erros que acontecem sempre durante a aula. Então, por exemplo, I were in school yesterday. Pô, eu tava na escola ontem, será que é assim? Não, por quê? Porque o verbo to be está errado. Então é I was, beleza? Então, I was in school yesterday, e você? Where were you yesterday? Quando a gente está falando também, pode acontecer da forma oposta. Então, you was really funny, você foi muito engraçado. Na verdade, é you were really funny. Essa é a versão certa. Então, prepare esse print aí já para você lembrar dessa regrinha. I, he, she, it, was, para you, we ou they, a gente usa were. Belezinha? Faz sentido? Comenta aqui se faz sentido ou se você precisa de uma explicação um pouquinho mais a fundo do que essa. Tá bom? Então eu trouxe para vocês a forma do passado, trouxe alguns errinhos e agora a gente vai pensar no futuro. Ao contrário do passado, o futuro é muito mais simples. Estão preparados? Às vezes quando o professor fala que é simples, realmente é simples. Porque futuro, a gente vai usar aquele famoso auxiliar do futuro que é o will. Então para todas as pessoas vai ser sempre be. Então I will be, you will be, he will, she... He will she? What? He will be. Oh, English is funny. Seguinte, será que você consegue me dar uma alternativa ou 2 alternativas de verbo to be que encaixa nessas 3 frases? Vou te dar 1 minutinho. Mentira, gente, eu não vou te dar 1 minuto, porque se você precisar de 1 minuto, você pausa o vídeo, não é mesmo? Quais são as opções para I alguma coisa em Rio de Janeiro yesterday? Ai, eu adoro quando eles falam Rio de Janeiro. Gente, a gente tem um marcador aqui que é yesterday. Yesterday é um marcador de passado, certo? Então, I was in Rio yesterday. Muita gente aqui poderia ter confundido com I were, né? Mas é sempre I was. Agora na próxima, a gente tem 2 opções. Quais são as 2 opções de frase? She, alguma coisa, a great teacher. Ela é, ela vai ser ou ela foi uma grande professora. Então, se fosse para o presente, she is a great teacher. Se fosse para o passado, she was a great teacher.
E se fosse para o futuro, she will be a great teacher. Veja que aqui, ao contrário da primeira frase, a gente não tem um marcador temporal. Então não dá pra gente saber se foi yesterday, se é tomorrow, se é agora ou nunca, tá bom? A mesma coisa vale mais ou menos com a terceira, mas aqui eu quero que vocês pensem quando a gente fala sobre nacionalidade. Qual é o verbo to be que a gente sempre usa como nacionalidade? Exatamente, they are from Australia, ok? Geralmente tá, ok, dá pra falar que eles eram da Austrália, também dá pra falar, né? Ou então eles serão da Austrália, they will be from Australia, também são versões possíveis. Eu quero que vocês pensem aqui tudo isso, né, nessa mistura que a gente tentou fazer hoje, que o verbo to be ele existe em diversas formas, mas uma vez que você se conecta com o fato de que ele é ser e estar, é só você pensar em ser ou estar em qualquer um desses tempos. Tira um printzinho aqui, ó, sobre o presente, passado e futuro do verbo to be, porque isso aqui vai ser muito importante para você. Deixe os seus exemplos aqui. A primeira aula você deixou alguns exemplos, alguns comentários aí que eu vi que vocês postaram com o verbo to be no presente. Agora, será que você consegue no passado, no futuro? Onde você estava ontem? Onde você estava ano passado? E o que você vai fazer neste novo ano que está começando? Deixe os seus comentários aqui numa frasezinha e eu volto para dar o feedback sobre elas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curte, comente, se inscreva no nosso canal e obrigado pela sua atenção. Bye!